Helena caminhava pelo acostamento da BR-116 sob um sol implacável que parecia derreter o asfalto do sertão. Aos 62 anos, ela segurava a alça de sua bolsa surrada, sentindo o peso da traição mais do que o calor físico. Horas antes, seu único filho, Marcelo, a havia abandonado à própria sorte, alegando que sua esposa, Bruna, não a queria mais em casa. Com a frieza de quem descarta um objeto sem valor, ele arrancou o carro e deixou para trás apenas uma nuvem de poeira vermelha e o coração estraçalhado de uma mãe que dedicou a vida inteira a criá-lo sozinha, trabalhando como faxineira após a morte precoce do marido. Exausta e faminta, Helena parou sob a sombra rala de uma árvore seca para conferir seus parcos recursos, apenas R$ 15 e uma foto antiga do filho. Foi então que um gemido baixo vindo do matagal interrompeu sua dor. Ao investigar, encontrou um idoso caído, desidratado e à beira da morte. Era Antônio Ferreira, um homem de 70 anos que, em um espelhamento cruel do destino de Helena, também fora descartado pela família. Seus sobrinhos, após roubarem suas economias e sua loja de ferragens, o abandonaram na estrada para morrer. Naquele momento, dois náufragos da ingratidão familiar se encontraram no deserto da indiferença humana. Mesmo sem água ou recursos, Helena não hesitou. Usou suas últimas forças para socorrer Antônio, refrescando seu rosto com um lenço úmido e oferecendo-lhe conforto emocional. Estamos no mesmo barco, seu Antônio, disse ela com a voz embargada, selando um pacto de sobrevivência entre dois estranhos unidos pela ferida do abandono. Quando um velho carro finalmente parou, Helena implorou por ajuda, conseguindo transporte até o posto de saúde de Quixadá. Naquela pequena unidade médica, ela permaneceu ao lado dele, ignorando o próprio cansaço, assumindo o papel de guardiã de um homem que acabará de conhecer, mas que agora era sua única conexão com o mundo. A necessidade apertava e os R$ 15 de Helena não seriam suficientes para muito. Ao buscar comida, ela encontrou a vendinha de seu Raimundo, um homem de coração generoso que, ao ouvir sua história trágica, ofereceu não apenas um prato de comida barata, mas um teto. Raimundo cedeu um pequeno quarto nos fundos da venda em troca de ajuda na limpeza. Pela primeira vez em dias, Helena sentiu um sopro de esperança. Ela percebeu que, enquanto o sangue de seu sangue a renegava, a humanidade de desconhecidos a abraçava, provando que a família nem sempre é definida pelo DNA, mas pela empatia e pelo cuidado mútuo. No hospital, Antônio se recuperava lentamente e seus olhos brilhavam de gratidão ao ver que Helena não o havia abandonado. Ele revelou que fora um próspero comerciante em Juazeiro do Norte, mas que sua confiança nos sobrinhos o levou à ruína total. Eles o fizeram assinar documentos que transferiram todos os seus bens, e quando ele não tinha mais nada a oferecer, foi jogado na estrada como lixo. Helena ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como se fosse sua própria história de dor. Eles prometeram um ao outro que, dali em diante, ninguém mais estaria sozinho, transformando a tragédia em um novo propósito de vida. Quando Antônio recebeu alta, o desafio financeiro se tornou real. Os medicamentos custavam R$ 40 e Helena possuía apenas 5. No entanto, a corrente de bondade continuou. A farmacêutica local, comovida pela imagem dos dois idosos, doou o restante dos remédios em segredo. Ao retornarem para a venda de seu Raimundo, os dois passaram a dividir o minúsculo quarto. Entre um colchonete no chão e uma cama de solteiro, eles estabeleceram uma rotina de respeito e auxílio. Helena cuidava da saúde de Antônio enquanto ele, recuperando as forças, começava a ajudá-la nas tarefas da venda, formando uma parceria improvável e resiliente. As semanas passaram e a pequena vendinha de Quixadá tornou-se o palco de uma transformação profunda. Helena e Antônio não eram mais as vítimas famintas da BR-116, mas peças fundamentais no negócio de seu Raimundo. A presença deles trouxe uma nova energia ao local. Antônio, com sua experiência de antigo comerciante, começou a sugerir melhorias no estoque e no atendimento, enquanto Helena mantinha tudo impecável com seu capricho de faxineira experiente. Eles descobriram que, apesar da idade avançada, ainda tinham muito a oferecer, e a utilidade que o filho de Helena disse que ela não tinha mais, florescia ali diariamente. Certa tarde, enquanto organizavam as prateleiras, Antônio revelou a Helena que, embora tivessem lhe tirado a loja e a casa, ele ainda guardava um segredo, uma antiga conta poupança em outra cidade que os sobrinhos desconheciam. Ele propôs que,
assim que estivessem fortes o suficiente, fossem buscar esse recurso para recomeçarem a vida juntos, longe de quem os feriu. Helena, que antes via apenas o fim do caminho, começou a vislumbrar um horizonte. A ideia de ter um novo lar, onde não seria um peso, mas uma companheira valorizada, trouxe de volta o brilho que Marcelo havia apagado de seus olhos. Entretanto, a notícia da sobrevivência de Antônio e do paradeiro de Helena acabou chegando aos ouvidos de seus algozes. Marcelo, enfrentando crises no casamento e problemas financeiros, tentou procurá-la para pedir perdão, ou talvez apenas para aliviar sua culpa. Ao ver o filho chegar na vendinha, Helena sentiu um tremor nas mãos, mas sua voz não vacilou. Ela olhou para o homem que a abandonara na beira da estrada e percebeu que o cordão umbilical estava finalmente cortado. Ela o perdoou, mas deixou claro que seu lugar agora era ali, cuidando de quem realmente precisava dela e sendo cuidada em troca. A história de Helena e Antônio termina não com uma volta ao passado, mas com a construção de um futuro. Eles conseguiram reaver parte dos bens de Antônio legalmente, com a ajuda de seu Raimundo, abriram um pequeno negócio próprio, onde ofereciam abrigo e refeições para outros viajantes e necessitados. O sol do meio-dia ainda queima o asfalto da BR-116, mas agora, quando Helena olha para a estrada, ela não vê mais um lugar de abandono. Ela vê o caminho que a levou ao encontro da dignidade e de uma família escolhida pelo coração, provando que o destino pode ser cruel, mas a solidariedade é capaz de reconstruir vidas sobre as cinzas da ingratidão. Nas noites silenciosas na vendinha de seu Raimundo, Helena e Antônio trocavam confidências que curavam suas almas feridas. Ele narrava os tempos de glória de sua loja de ferragens e os clientes pitorescos que atendia, enquanto ela revivia as lutas de ser mãe solo e os sacrifícios feitos por um filho que, agora, parecia um estranho. "A senhora se arrepende de ter me ajudado?", perguntou ele certa vez, tocado pela dedicação dela. Helena, olhando nos olhos dele, respondeu que nunca sentirá tanto propósito em sua vida, pois cuidar de alguém que retribui com respeito era a cura para anos de indiferença. Naquele quartinho humilde, uma aliança profunda de sobreviventes se fortalecia a cada conversa sob a luz do luar sertanejo. A paz foi bruscamente interrompida por um carro preto que estacionou em frente à venda. Dois homens desceram com um ar de falsa preocupação, Rodrigo e Fábio, os sobrinhos de Antônio. "Tio, estávamos desesperados procurando o senhor", exclamou Rodrigo, mas Antônio, recuperado e fortalecido, não se deixou enganar. Ele os enfrentou com uma coragem que nem sabia que possuía, acusando-os abertamente de tê-lo abandonado para morrer. Quando Fábio tentou um gesto de intimidação, Helena prontamente se colocou à frente, protegida também pela espingarda de seu Raimundo. Os criminosos recuaram, mas deixaram uma ameaça no ar, lembrando que legalmente possuíam tudo que era do tio. Abalado, mas decidido a não se entregar, Antônio mostrou a Helena um documento amarelado que guardava na carteira, o registro original da loja de 30 anos atrás. "Isso pode ser a nossa chave", pensou Helena. Seu Raimundo, agindo como um anjo da guarda, contatou o Dr. Henrique, um advogado honesto de Juazeiro do Norte disposto a ajudar. A esperança, embora frágil, começou a tomar forma. Eles sabiam que a luta seria desigual, dois idosos sem recursos contra homens sem escrúpulos, mas o pacto de justiça que selaram naquela noite era mais forte do que qualquer medo, pois agora lutavam pela própria dignidade. Antes da viagem para Juazeiro, Helena recebeu a visita de Clarice, uma assistente social. O coração dela disparou ao saber de uma denúncia de vulnerabilidade, desconfiando imediatamente que Marcelo, seu filho, estivesse por trás daquilo em uma tentativa vil de se livrar da culpa ou de controlá-la. Helena defendeu sua nova vida com unhas e dentes, provando que tinha teto, trabalho e uma rede de apoio. Comovida pela resiliência daquela mulher, Clarice prometeu ajudá-la a regularizar sua situação em vez de removê-la dali. "O que a senhora faz é mais digno do que muitos que têm famílias de sangue", afirmou a profissional, validando a nova jornada de Helena. A viagem de ônibus para Juazeiro do Norte foi marcada pelo calor sufocante e pela ansiedade latente. No escritório do Dr. Henrique, um homem de olhar sereno e princípios sólidos, Helena e Antônio despejaram suas verdades. O advogado foi franco sobre as dificuldades de provar a coação, mas sentiu-se inspirado pela história dos dois.
Ele aceitou o caso cobrando apenas as taxas mínimas, movido pela amizade com seu Raimundo e pela injustiça gritante. Temos uma guerra pela frente, mas se vocês estão dispostos a lutar, eu estou com vocês, declarou ele, dando aos dois idosos o suporte jurídico que lhes faltava para enfrentar os sobrinhos gananciosos. Para vencer o processo, o doutor Henrique precisava de cópias dos documentos assinados sob pressão, que estavam guardados em uma pasta azul no escritório da loja. Como Antônio seria reconhecido imediatamente, Helena, em um ato de extrema bravura, ofereceu-se para a missão. Eu vou, eles não me conhecem, disse ela com uma determinação inabalável. Eles planejaram cada detalhe. Ela se passaria por uma cliente rica interessada em grandes reformas. Naquela noite, a adrenalina substituiu o cansaço. Helena não era mais apenas uma mãe abandonada, ela era uma estrategista lutando pela liberdade de um amigo e pela sua própria redenção. Ao chegar na loja de ferragens, Helena sentiu o peso da responsabilidade. O ambiente que Antônio construiu com tanto suor agora estava sob o comando de homens frios. Com um batom quase acabado e sua bolsa surrada, ela entrou fingindo altivez, pedindo orçamentos vultosos que distraíram os sobrinhos. Enquanto Fábio buscava catálogos, ela conseguiu acesso rápido à área do escritório. Suas mãos tremiam, mas a imagem de Antônio caído na estrada lhe deu forças. Ela encontrou a pasta azul, fotografou cada página com um celular emprestado por seu Raimundo e saiu de lá com o coração batendo na garganta, sem que ninguém suspeitasse da velhinha interessada. As provas obtidas por Helena foram o divisor de águas. Doutor Henrique agiu rápido, registrando um boletim de ocorrência por abandono de incapaz e entrando com o pedido de anulação das transferências. A justiça, tantas vezes lenta, pareceu ganhar fôlego diante da crueldade do caso. Os sobrinhos foram intimados, e acuados pelas provas fotográficas e pelos depoimentos das enfermeiras de Quixadá, começaram a se contradizer. A farsa estava desmoronando. Antônio, ao ver a justiça se aproximando, sentia que sua vitalidade retornava, não pelo dinheiro recuperado, mas pelo respeito reestabelecido diante da sociedade e de si mesmo. No auge do processo, Marcelo, o filho de Helena, reapareceu arrependido após ser abandonado pela esposa, a mesma que o incentivara a expulsar a mãe. Ele a procurou chorando, pedindo para que ela voltasse para casa. Helena ouviu com uma calma que só os anos e a dor ensinam. Eu te perdoo, Marcelo, mas a mãe que aceitava tudo em silêncio ficou naquela beira de estrada, disse ela com firmeza. Ela não sentia ódio, apenas a clareza de que sua felicidade não dependia mais das migalhas de afeto de um filho ingrato, mas da nova vida que construíra com Antônio e seu Raimundo. Meses depois, a justiça deu o veredito final: Antônio recuperou sua loja e seus bens. No entanto, ele não quis voltar a Juazeiro sozinho. Ele propôs a Helena que fossem sócios e que transformassem parte do patrimônio em uma fundação para acolher idosos abandonados. Eles voltaram para Quixadá, agradeceram a seu Raimundo e iniciaram um novo capítulo. O sol do sertão continua brilhando forte, mas agora ele ilumina o sorriso de dois companheiros que transformaram a dor do abandono em uma semente de esperança. Helena e Antônio provaram que, enquanto houver vida e um coração disposto a ajudar, nunca é tarde para recomeçar e encontrar uma família de verdade. Helena infiltrou-se na loja de ferragens com a precisão de quem não tinha nada a perder. Enquanto distraía Rodrigo com uma lista fictícia de materiais, ela aproveitou uma brecha para invadir o escritório pelos fundos, escalando uma janela de banheiro com uma agilidade movida pela adrenalina. Dentro da sala, seu coração martelava contra as costelas enquanto ela revirava os arquivos até encontrar a pasta azul. Com o celular de seu Raimundo, ela fotografou os contratos de transferência de propriedade que comprovavam o golpe. Mesmo após um susto ao quase ser descoberta por Fábio, Helena conseguiu escapar, saindo com o joelho ralado e a blusa rasgada, mas carregando consigo a prova digital que poderia devolver a dignidade e o patrimônio de Antônio. A volta para Quixadá foi um misto de alívio e celebração contida. Ao ver as fotos nítidas, Dr. Henrique confirmou que aquilo mudaria o rumo do processo. Naquela noite, a vendinha de seu Raimundo foi palco de um jantar especial, mas a paz foi interrompida na manhã seguinte com a chegada da polícia. Rodrigo e Fábio, em um ato de desespero, denunciaram um suposto cárcere privado, alegando que o tio estava senil e sendo mantido contra a vontade.
No entanto, a firmeza de Antônio diante do cabo Souza desmoronou a farsa. Eu não tenho problema mental nenhum, e não vou a lugar nenhum com vocês, declarou o idoso, deixando claro que sua permanência ali era uma escolha baseada no afeto e na proteção que nunca receberá do próprio sangue. Apesar da vitória imediata, uma nova nuvem pairava sobre eles, a ameaça de um processo de interdição. Os sobrinhos tentavam agora pintar Helena como uma terceira aproveitadora que manipulava um velho vulnerável. Que patrimônio! Eles já roubaram tudo dele, desabafou Helena ao advogado, sentindo o peso da calúnia. A estratégia dos vilões era desqualificar o vínculo entre os dois, transformando um ato de caridade em um crime de exploração. Antônio, indignado, recusava-se a ser tratado como um objeto sem vontade própria, enquanto Helena descobria que a luta pela verdade exigia enfrentar não apenas advogados, mas o julgamento de uma sociedade que muitas vezes não entende a solidariedade entre estranhos. Em meio ao caos jurídico, a vida na vendinha seguia seu curso, transformando Helena e Antônio em figuras queridas pela comunidade de Quixadá. O apoio dos vizinhos, como Dona Marlene e seu João, trazia um conforto que o dinheiro não podia comprar. Foi nesse cenário que Bruna, a nora de Helena, reapareceu com um semblante abatido. Em uma conversa carregada de tensão na calçada, ela pediu perdão, revelando que sentirá na própria pele o abandono quando sua mãe adoeceu. Eu errei, Helena. O Marcelo sente sua falta, confessou ela. Helena ouviu o pedido de desculpas com uma serenidade nova, percebendo que o perdão não significava voltar para o lugar onde for infeliz, mas sim libertar-se do peso do passado. O convite para retornar à fortaleza e à antiga vida familiar deixou Helena em conflito. Ela ponderou sobre o amor pelos netos e o arrependimento silencioso de Marcelo, mas a voz de Antônio trouxe clareza ao seu coração: a gente não precisa voltar para o lugar de onde saímos. Às vezes a vida empurra a gente para frente porque é lá que precisamos estar. Naquela pequena vila, Helena não era mais a faxineira invisível ou a sogra indesejada, ela era uma mulher valorizada, uma guerreira e, acima de tudo, alguém que escolhera seu próprio destino. A felicidade que encontrara no sertão, apesar da simplicidade, tinha raízes muito mais profundas do que qualquer conveniência familiar. O dia da avaliação psiquiátrica em Juazeiro foi o teste definitivo para a sanidade de Antônio e a esperança de Helena. Dr. Paiva, um médico criterioso, submeteu o idoso a horas de exames cognitivos. O veredito de lucidez total foi uma explosão de alegria na sala de espera, mas a guerra suja dos sobrinhos continuava. Eles apresentaram um laudo contraditório de um médico comprado, alegando demência senil. Eles compraram um médico, gritou Antônio. A batalha agora seria decidida por um juiz, que precisaria escolher entre a ciência honesta e a manipulação financeira. As 2 semanas que antecederam a audiência foram as mais longas de suas vidas, marcadas por vigílias e conversas ao pé do ouvido. Em uma dessas noites de espera, o silêncio do quartinho foi quebrado por uma confissão que mudaria a natureza daquela união. Antônio, com a voz embargada, admitiu que o que sentia por Helena ia muito além da gratidão. Eu me sinto vivo quando estou perto da senhora e não quero perder isso, declarou ele. Helena sentiu o coração acelerar com a mesma intensidade de uma jovem, mas o medo de ser ferida novamente a fazia hesitar. Tenho medo de que a gente perca tudo e cada um siga seu caminho, confessou ela. Naquele momento, as mãos se entrelaçaram na escuridão, selando um compromisso que transcendia papéis assinados ou tribunais de justiça. A audiência final foi o clímax de meses de sofrimento e resistência. Diante do juiz, os sobrinhos tentaram manter a máscara de parentes preocupados, mas os depoimentos das enfermeiras do posto de saúde, principalmente, as fotos dos documentos originais recuperados por Helena, foram devastadores. O laudo do Dr. Paiva prevaleceu sobre a fraude comprada. O magistrado, percebendo a lucidez de Antônio e a má-fé dos sobrinhos, não apenas negou a interdição como ordenou a anulação imediata das transferências de propriedade e determinou a abertura de um inquérito criminal por abandono e estelionato. A justiça, enfim, tinha olhos para quem clamava no deserto. Com a vitória em mãos, Antônio recuperou a posse de sua loja de ferragens e de suas economias. No entanto, o homem que saiu daquele tribunal não era o mesmo que fora jogado na estrada meses atrás. Ele decidiu que não voltaria a Juazeiro para viver sozinho em um passado de mágoas.
Ele propôs a Helena que fossem sócios e parceiros de vida. Eles venderiam a antiga loja e investiriam em algo novo, ao lado de seu Raimundo, criando um espaço que servisse não apenas ao comércio, mas à comunidade que os acolhera. Helena aceitou, não por necessidade financeira, mas porque encontrara em Antônio o parceiro que a vida inteira lhe negara. A história termina com Helena e Antônio sentados na varanda de sua nova casa, observando o pôr do sol no sertão. Marcelo e os netos vieram visitá-la, e embora a relação estivesse sendo reconstruída aos poucos, os termos agora eram ditados por ela. Helena não era mais uma velha descartável, mas a matriarca de uma nova história. Ao olhar para Antônio, ela percebeu que o abandono na BR-116 não fora o fim de sua jornada, mas o começo necessário para que ela descobrisse sua própria força. Dois desconhecidos, unidos pela dor e pela poeira da estrada, provaram ao mundo que a dignidade não tem prazo de validade e que o amor pode florescer mesmo no solo mais seco. Helena e Antônio selaram um pacto de amor e resistência com um beijo suave, carregado de uma ternura que nenhum dos dois acreditava que ainda fosse possível sentir. Naquela noite, a promessa de permanecerem juntos, ganhando ou perdendo, trouxe uma paz rara ao quartinho humilde nos fundos da vendinha de seu Raimundo. Eles sabiam que amanhã traria o maior desafio de suas vidas, mas o medo, que antes era uma sombra solitária, agora era compartilhado por duas almas que encontraram um propósito novo no meio do sertão. Adormeceram de mãos dadas, prontos para enfrentar o tribunal e a tempestade que o céu nublado de Juazeiro do Norte já começava a anunciar. O dia da audiência exigiu que vestissem suas melhores armaduras, roupas simples, mas limpas e passadas com o capricho de quem carrega a dignidade como escudo. Antônio lutava com o nó da gravata, trêmulo diante da possibilidade de ser declarado incapaz e entregue novamente aos seus carrascos. Helena, embora sentisse o estômago embrulhado pelo nervosismo, manteve-se como um pilar de força, lembrando de que a verdade estava do lado deles. Seu Raimundo, o amigo que a vida lhes deu, conduziu-os até o fórum em seu velho Fiat Uno, tentando aliviar a tensão com histórias da vizinhança, enquanto as orações de toda a comunidade de Quixadá os acompanhavam silenciosamente pela estrada poeirenta. Ao subirem os degraus de pedra do fórum, Helena sentiu o peso de milhares de batalhas travadas naquele prédio antigo. No corredor, o doutor Henrique os aguardava com sua pasta de couro desgastada, oferecendo um olhar de confiança que contrastava com a opulência do advogado dos sobrinhos. Rodrigo e Fábio já estavam lá, exibindo sorrisos de escárnio e ternos caros, agindo como se o resultado já estivesse decidido. Tio, ainda dá tempo de parar com essa palhaçada e deixar a gente cuidar do senhor, debochou Rodrigo, mas Antônio não recuou, respondendo com a firmeza de quem sobreviveu ao abandono e à sede na beira da BR-116. A entrada do juiz impôs um silêncio sepulcral na sala pequena e abafada, onde o ar quente era apenas movido por um ventilador de teto lento. O magistrado, um homem de expressão severa e gestos precisos, deu início aos trabalhos focando nas duas ações, a anulação dos contratos por fraude e o pedido de interdição de Antônio. O advogado dos sobrinhos abriu a sessão com uma narrativa teatral e cruel, acusando Helena de ser uma terceira interessada e manipuladora que se aproveitava do suposto declínio cognitivo de um idoso rico para isolá-lo de sua família dedicada. A raiva ferveu no peito de Helena, que precisou ser contida pelo martelo do juiz ao tentar defender sua honra. A defesa dos sobrinhos baseou-se inteiramente na validade dos documentos registrados em cartório e em um laudo médico questionável que sugeria demência senil. O advogado pintou Rodrigo e Fábio como heróis incompreendidos que apenas queriam proteger o patrimônio familiar de uma oportunista de estrada. Helena olhava para os dois rapazes e via neles a mesma frieza que vira no próprio filho, Marcelo, quando este a deixou no acostamento. A estratégia era clara: desumanizar Antônio, tratando-o como um velho doente e sem vontade, para que a justiça validasse o roubo de sua vida e de seus bens sob o pretexto de proteção. Quando chegou a vez do doutor Henrique, a atmosfera da sala mudou. Sem a pompa do adversário, ele começou a desfiar a verdade com a precisão de um cirurgião. Ele apresentou as fotos que Helena tirara clandestinamente, mostrando que as transferências de propriedade ocorreram enquanto Antônio se recuperava de uma pneumonia grave, em um estado de total vulnerabilidade física e emocional. Este é o momento que pessoas sem escrúpulos escolhem para atacar, declarou o advogado, olhando diretamente para o juiz.
Ele trouxe à tona o laudo do Dr. Paiva, que atestava a plena lucidez de Antônio, desmentindo categoricamente a narrativa de senilidade. As testemunhas foram o golpe final contra a farsa dos sobrinhos. Carla, a enfermeira que acolheu Antônio no posto de saúde, descreveu seu estado deplorável de desidratação e exposição solar, afirmando que aquele quadro era incompatível com uma fuga voluntária e sim com um abandono deliberado. Seu Raimundo também depôs, comovendo a todos ao relatar como Antônio ajudava nas contas da venda e como era respeitado por todos em Quixadá. Esse homem não tem nada de demente, ele lembra o nome de cada cliente e de seus filhos, afirmou o comerciante, devolvendo a Antônio a imagem de um homem capaz e integrado à sociedade. O juiz ouviu cada depoimento com uma atenção impenetrável, ajustando os óculos enquanto analisava os documentos. Quando finalmente chamou Antônio para depor, a sala prendeu a respiração. Com a voz firme, embora marcada pela emoção, Antônio relatou o momento em que percebeu que o amor que dedicara aos sobrinhos fora retribuído com ganância e desprezo. Ele descreveu o calor do asfalto, a sede excruciante e a mão de Helena que o puxou de volta para a vida. Naquele momento, não era apenas um processo sobre lojas ou dinheiro, era sobre o direito básico de um ser humano de não ser descartado quando sua utilidade acaba. Após horas de tensão, o veredito começou a ser proferido sob o som de uma chuva pesada que finalmente desabou sobre Juazeiro. O juiz foi implacável, reconheceu a má-fé dos sobrinhos, anulou todas as transferências de propriedade por vício de consentimento e negou o pedido de interdição. Mais do que isso, determinou a abertura de inquérito criminal contra Rodrigo e Fábio por estelionato e abandono de incapaz. Helena e Antônio se abraçaram chorando, enquanto os sobrinhos saíam da sala sob a guarda de policiais, com a arrogância finalmente destruída pela força de uma justiça que, naquele dia, não foi cega para a bondade. De volta a Quixadá, a comemoração na vendinha durou até tarde, com cerveja gelada e a presença de todos que os apoiaram. Antônio agora era dono de seu destino novamente, mas sua maior riqueza não estava nos bens recuperados, e sim na mulher que o salvara e que agora caminhava ao seu lado. Helena, por sua vez, recebeu uma carta de Marcelo pedindo perdão, e embora soubesse que o caminho da reconciliação seria longo, ela não sentia mais o vazio do abandono. Ela encontrou uma nova família, um novo amor e a certeza de que, no sertão da vida, as pedras do caminho podem ser o alicerce de um recomeço brilhante. A audiência atingiu seu ápice quando Antônio, com a voz embargada, mas carregada de uma lucidez inquestionável, relatou como criou os sobrinhos com todo o amor e sacrifício, apenas para ser traído no momento de sua maior fragilidade. Eu confiava neles, eram meus meninos, mas eles me roubaram e me jogaram na estrada para morrer, declarou ele sob um silêncio absoluto no tribunal. Suas palavras não pediam apenas a devolução de bens, mas o resgate de sua humanidade. Ao olhar para Helena, ele a descreveu não como uma estranha aproveitadora, mas como sua salvação e o amor que ele não sabia que ainda era capaz de sentir, desmoronando a farsa de demência montada pelos sobrinhos gananciosos. Helena também encontrou sua voz diante do juiz, expondo a ferida compartilhada de quem foi descartada pelo próprio sangue. A gente se salvou um ao outro na beira daquela estrada, não havia dinheiro envolvido, apenas a vontade de sobreviver, afirmou ela com uma força que silenciou os advogados de defesa. Após horas de depoimentos emocionantes e provas contundentes apresentadas pelo Dr. Henrique, o juiz encerrou a sessão informando que levaria alguns dias para proferir a sentença. A incerteza pairava no ar, mas enquanto caminhavam para fora do fórum, a mão de Helena segurava a de Antônio com uma promessa silenciosa: se a justiça falhasse, eles fugiriam para recomeçar em qualquer lugar, desde que estivessem juntos. Os dias de espera em Quixadá foram tortuosos, marcados por conversas sussurradas no quartinho dos fundos sobre planos de fuga para o interior da Bahia ou Alagoas. A ansiedade consumia os dois sobreviventes, que trabalhavam mecanicamente na vendinha de seu Raimundo enquanto aguardavam o veredito. Foi nesse período de vigília que Marcelo, o filho de Helena, reapareceu. O encontro na calçada foi um choque de realidade. Ele veio pedir perdão, mas Helena, com o coração calejado, não aceitou desculpas vazias. Ela o confrontou com a dor de ter sido trocada por uma escolha egoísta, despejando semanas de angústia acumulada sobre o homem que ela mesma havia criado com tanto suor. Marcelo chorou abertamente,
confessando o nojo que sentia de si mesmo ao olhar para os próprios filhos e lembrar do que fizera com a mãe. Ele implorou por uma chance de ser o filho que ela merecia, prometendo visitas semanais com os netos para reconstruir o que fora destruído. Helena, embora profundamente ferida, permitiu que o fio de conexão fosse mantido, mas deixou claro que a confiança levaria anos para ser restaurada. Não me prometa nada que não vá cumprir, pois não aguento mais promessas quebradas, sentenciou ela. Naquele abraço molhado de lágrimas, uma ponte frágil começou a ser reerguida, mas Helena já sabia que seu lar definitivo não era mais em Fortaleza. A vida em Quixadá havia se tornado o refúgio onde Helena era vista e valorizada, não como uma serva, mas como uma mulher de fibra. Ao retornar para dentro da vendinha após a partida de Marcelo, ela encontrou em Antônio o porto seguro que a entendia sem precisar de palavras. Eles continuaram a rotina de trabalho e companheirismo, fortalecidos pela comunidade que os adotará como parte da família. No entanto, a sombra da sentença judicial ainda escurecia seus planos de futuro, pois o medo de que Antônio fosse declarado incapaz e entregue aos sobrinhos era um fantasma que não os deixava dormir em paz. Naquela mesma noite, o silêncio do quartinho foi interrompido pelo toque insistente do telefone de Antônio. Era o doutor Henrique, com a voz carregada de triunfo. Ganhamos tudo. A sentença do juiz foi implacável, anulando todos os contratos de transferência de propriedade por vício de consentimento e reconhecendo o crime de abandono de incapaz. Rodrigo e Fábio foram condenados a devolver cada centavo, a loja e a casa, além de terem que responder criminalmente por seus atos. A justiça, tão aguardada e por vezes desacreditada, finalmente havia abraçado os dois idosos que a estrada tentará apagar. A notícia da vitória jurídica espalhou-se por Quixadá como um rastro de pólvora, trazendo alegria a todos que testemunharam a luta do casal. Antônio sentia como se um peso de toneladas tivesse sido retirado de suas costas, mas sua primeira reação não foi de ganância pelos bens recuperados, mas de gratidão. Ele olhou para Helena e para o pequeno quartinho onde viveram momentos de pura lealdade e percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas escrituras da loja em Juazeiro, mas na coragem da mulher que escalou uma janela para defendê-lo. Eles agora eram donos de seu destino, protegidos pela lei e pelo amor. Com o patrimônio restaurado, Antônio tomou decisões drásticas para garantir que o passado nunca se repetisse. Ele decidiu vender a antiga loja e a casa que traziam lembranças amargas de traição, optando por investir em um novo empreendimento em Quixadá, ao lado de seu Raimundo, que fora seu primeiro apoio. Ele queria estar onde a bondade florescera, retribuindo à comunidade que não o julgou. Helena permaneceu como sua sócia e companheira, gerenciando a vida com a sabedoria de quem conhece o valor de cada centavo e, principalmente, o valor de cada gesto de carinho sincero. Marcelo cumpriu sua promessa e passou a visitar a mãe todos os sábados, trazendo Daniel e Pedro. Ver os netos brincando sob o sol do sertão trouxe a Helena uma paz que ela julgava perdida. A relação com o filho seguia em reconstrução, sem pressa, pautada agora em limites claros e respeito mútuo. Bruna, a nora, também buscava redenção, e embora o perdão total ainda estivesse distante, a convivência tornara-se civilizada. Helena não era mais a hóspede indesejada, ela era a mulher independente que inspirava os netos com suas histórias de bravura e superação na BR-116. A história de Helena e Antônio encerra-se com os dois sentados na varanda de sua nova casa, observando o céu estrelado do sertão nordestino. O asfalto da estrada, que um dia foi palco de dor e abandono, agora era apenas o caminho que trazia os amigos e a família escolhida. Eles provaram que a velhice não é o fim da utilidade, mas o início de uma liberdade conquistada com verdade e afeto. De mãos dadas, eles brindaram a vida ao doutor Henrique e ao seu Raimundo, sabendo que, enquanto estivessem juntos, nenhuma poeira de estrada seria capaz de apagar o brilho da justiça que finalmente se fez presente. Helena largou o telefone e soltou um grito que ecoou pelas paredes da vendinha, um som que misturava meses de angústia com o alívio mais puro que já sentirá. Ganhamos, Antônio. Ganhamos tudo! Exclamou ela, atirando-se nos braços do companheiro enquanto as lágrimas lavavam o cansaço de seus rostos. Seu Raimundo apareceu assustado, mas logo se juntou ao abraço coletivo, pulando como uma criança ao entender que a justiça finalmente havia enxergado a verdade por trás da ganância dos sobrinhos. Naquela noite, a pequena vendinha em Quixadá transformou-se em um epicentro de celebração,
onde vizinhos traziam comida e música, celebrando não apenas uma vitória judicial, mas o triunfo da dignidade humana sobre o abandono cruel. No auge da festa, em meio ao som da sanfona e ao calor dos amigos que se tornaram família, Antônio puxou Helena para o canto mais calmo do quartinho e revelou uma pequena caixa de veludo vermelho. Comprei isso sem saber o resultado, pois queria que tivéssemos algo para celebrar ou um motivo para não desistir, disse ele com a voz trêmula, oferecendo 2 alianças de prata simples. Helena Rodrigues, você aceita casar comigo de papel passado e tudo? Perguntou ele sob o olhar emocionado da noiva. O sim de Helena veio entre soluços de felicidade, selando um noivado que provava que o amor não tem prazo de validade e que os recomeços mais bonitos costumam florescer nas terras mais áridas. Os meses seguintes foram marcados pela reconstrução material e emocional, enquanto Rodrigo e Fábio eram obrigados pela lei a devolver cada centavo, a casa e a loja que haviam roubado. No entanto, Antônio tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele não queria voltar para Juazeiro do Norte, onde cada parede carregava o fantasma da traição. Tudo lá está contaminado pela ganância deles. Helena, minha vida agora é aqui com você e com quem nos acolheu, explicou ele. Assim, decidiram vender todo o patrimônio recuperado para fincar raízes definitivas em Quixadá, transformando os bens que foram motivo de discórdia em sementes para um novo lar onde a paz seria o alicerce principal. Com o dinheiro das vendas, Antônio comprou uma casa acolhedora com um quintal generoso, repleto de árvores frutíferas e um fogão a lenha que Helena sempre sonhara ter. Ao entrar no novo lar e ouvir o eco de seus próprios passos na cerâmica limpa, Helena chorou de gratidão ao perceber que finalmente tinha um lugar para chamar de seu. A mudança contou com a ajuda de Marcelo, que vinha de Fortaleza todos os fins de semana com os netos, Daniel e Pedro, em uma tentativa genuína de reconstruir a ponte que ele mesmo havia quebrado. Ver o filho carregar caixas e se esforçar para ser presente era o remédio lento que a ferida de Helena precisava para cicatrizar. A casa nova logo se encheu de vida e de novas memórias, especialmente quando os netos começaram a chamar Antônio de vovô, algo que o fez chorar escondido por nunca ter tido filhos próprios. Sentados no balanço de madeira do quintal, Helena e Antônio refletiam sobre a ironia do destino. Se não tivessem sido abandonados naquela estrada poeirenta, talvez nunca tivessem encontrado a felicidade autêntica que agora desfrutavam. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa, murmurou Antônio, enquanto observava as crianças planejando uma casa na árvore, simbolizando que a família deles agora era definida pelo afeto e não apenas pelo sangue. Determinados a não apenas desfrutar do conforto, mas a retribuir a bondade recebida, o casal decidiu abrir um negócio que valorizasse a comunidade local. Eles notaram que artesãos talentosos, como Dona Zefinha e seu Mateus, vendiam suas obras por preços irrisórios por falta de oportunidade. Assim nasceu a loja Raízes do Sertão, um ponto de venda no centro de Quixadá dedicado ao artesanato regional legítimo. Eles reformaram o espaço com as próprias mãos, criando um ambiente que contava a história de cada ponto de renda e de cada peça de barro, garantindo que o suor do trabalhador sertanejo fosse finalmente remunerado de forma justa e digna. A inauguração da loja foi um evento emocionante, reunindo sanfoneiros e cozinheiras da região em uma grande festa popular. Helena assumiu o balcão com uma postura firme, defendendo o valor do trabalho manual diante de turistas que tentavam pechinchar. Não é caro, é justo, são dias de vida e técnica de uma mestra que está mantendo nossa cultura viva, explicava ela com orgulho a cada cliente. Ao pagar o preço real aos artesãos, Helena e Antônio viam o brilho retornar aos olhos daquelas pessoas idosas que, assim como eles, muitas vezes se sentiam invisíveis para o mundo, mas que agora encontravam ali um palco para seu talento. Marcelo continuou cumprindo sua promessa de visitação, trazendo os netos todos os sábados e ajudando na manutenção da casa e da loja. A relação com Helena evoluía no tempo das águas do sertão, devagar, mas constante. Ela ainda não esquecera a dor do acostamento, mas permitia que o amor pelos netos e o esforço do filho reconstruíssem os laços desfeitos. Marcelo via na mãe uma mulher transformada, mais independente e vibrante do que jamais fora em Fortaleza, percebendo que o abandono, embora cruel, ironicamente libertar Helena de uma vida de servidão silenciosa para uma vida de protagonismo e paixão.
O casamento oficial de Helena e Antônio foi o evento do ano em Quixadá, celebrado na pequena igreja local com a presença de seu Raimundo como padrinho de honra. Helena vestiu um vestido adornado com a renda de biuro de Dona Zefinha, caminhando em direção ao altar com a cabeça erguida e o coração leve. Ao trocarem as alianças de prata, eles não estavam apenas assinando um papel, mas declarando ao mundo que a vida recomeça quantas vezes forem necessárias. A festa na praça, com mesas fartas e dança até o amanhecer, foi o símbolo máximo de que a amizade e a solidariedade de uma comunidade podem vencer as maiores injustiças. Hoje, quando o sol se põe atrás das rochas de Quixadá, Helena e Antônio sentam-se na varanda de sua casa, saboreando um café fresco e observando o movimento da vida que escolheram. Eles sabem que a estrada BR-16 ficou para trás como uma cicatriz de guerra, mas que as lições de coragem e esperança que aprenderam nela são o que os mantém de pé. A loja Raízes do Sertão próspera, o filho e os netos são visitas constantes, e o amor que os uniu na dor agora é o que os guia na bonança. Eles são a prova viva de que a verdade sempre encontra seu caminho e que a felicidade é um destino que se constrói passo a passo, com dignidade e fé. A ascensão da loja atraiu os olhos do mercado e, numa tarde ensolarada, Cristina Albuquerque, gerente de uma grande rede regional, entrou no estabelecimento com uma proposta audaciosa: transformar o modelo de negócio de Helena e Antônio em uma franquia social por todo o Nordeste. Vocês entram com o know-how e a curadoria, e nós com o capital para abrir lojas em Campina Grande, Caruaru e Petrolina, explicou a executiva, deixando o casal em choque diante da possibilidade de impactar centenas de novas famílias. Helena, embora tentada pela chance de dar voz a mais artesãos invisíveis, sentiu o peso da responsabilidade e o medo de perder a paz conquistada, decidindo que só daria um passo tão largo se pudesse contar com o apoio técnico de quem realmente confiava. A decisão de expandir tornou-se um marco de reconciliação familiar quando Marcelo, o filho de Helena, ofereceu-se para ser o gestor administrativo do projeto, enxergando ali uma oportunidade de redimir seus erros passados através do trabalho. Mãe, deixe-me ajudar a estruturar isso, é minha forma de retribuir e de construirmos algo juntos, como parceiros reais, disse ele, trazendo uma segurança que Helena não sentia há décadas. Com o contrato assinado e a parceria selada entre o vigor da juventude de Marcelo e a sabedoria ancestral de Antônio e Helena, o projeto Raízes do Sertão deixou de ser um sonho local para se tornar uma potência cultural, inaugurando unidades que arrastavam multidões e atraíam a atenção da imprensa nacional. A fama, contudo, trouxe de volta as sombras do passado na figura de Rodrigo e Fábio, que invadiram a loja de Quixadá com ameaças de processos e retaliações, alegando que o sucesso do tio era fruto de um capital que deveria ser deles. Viemos cobrar nossa parte, pois esse império foi erguido com o que é nosso por direito, debochou Rodrigo, mas Helena não recuou, enfrentando-os com a dignidade de quem não tinha mais nada a temer. Antônio, saindo do depósito com uma firmeza renovada, expulsou os sobrinhos sob a promessa de que a justiça não se dobraria à ganância deles novamente, deixando claro que a única herança que eles teriam seria o amargor de assistir, de longe, à felicidade que tentaram destruir. Apesar da vitória moral, o embate deixou Helena fragilizada, mergulhando-a em pesadelos recorrentes onde perdia tudo o que havia construído com tanto suor. Percebendo o desgaste de sua companheira, Antônio insistiu em uma pausa necessária, levando-a para uma semana de descanso nas dunas de Canoa Quebrada, longe dos contratos e das cobranças. Você se arrepende de algo? Perguntou Helena sob o luar cearense, ao que Antônio respondeu com um beijo suave: de nada, pois cada pedra no caminho me trouxe até você, meu milagre. Aquele refúgio no litoral foi o bálsamo que renovou as energias do casal, reafirmando que, além de sócios em um grande império social, eles eram, acima de tudo, almas gêmeas que se salvaram mutuamente. Ao retornarem, a expansão seguiu em ritmo frenético, alcançando 5 unidades espalhadas por estados vizinhos, tornando Helena uma figura pública e um símbolo de empreendedorismo na terceira idade. Em entrevistas virais, ela frequentemente emocionava o público ao relatar que sua motivação vinha de ter sido invisível a vida inteira. Eu trabalhei sem ser vista, limpei casas sem ser notada, e agora minha missão é garantir que nenhum artesão passe pelo que eu passei, declarava ela com a autoridade de quem viveu na pele o descaso. O sucesso financeiro era visível, mas o verdadeiro lucro estava nas cartas de gratidão que chegavam de rendeiras e ceramistas que agora viviam com dignidade e fartura.
No entanto, o tempo começou a cobrar seu preço físico e emocional, e a rotina de viagens constantes entre Petrolina e Juazeiro do Norte passou a exaurir as forças de Helena, que agora beirava os 66 anos. Numa viagem de ônibus particularmente cansativa, ela desabou em lágrimas no ombro de Antônio, confessando que a máquina que criaram estava engolindo a paz que tanto almejaram. Onde foi parar nossa tranquilidade, Antônio? Estamos morrendo de cansaço no meio de todo esse sucesso, desabafou ela, sentindo que o propósito original estava se perdendo no meio de planilhas e crises operacionais que pareciam nunca ter fim. A conversa estendeu-se pela madrugada na cozinha de casa, onde o casal concluiu que precisava mudar o rumo para não serem vítimas do próprio triunfo. A gente não pode abandonar os artesãos, mas também não podemos deixar nossa vida escorrer pelos dedos, ponderou Antônio, enquanto Helena sugeria uma transição de poder. Eles decidiram que era o momento de delegar a operação diária para Marcelo e Cristina, mantendo para si apenas a curadoria e as decisões estratégicas, permitindo que o negócio continuasse crescendo sem que eles tivessem que sacrificar a saúde e os últimos anos de vida em aeroportos e estradas poeirentas. Na reunião estratégica seguinte, Helena e Antônio apresentaram um novo modelo de gestão, passando o bastão da liderança operacional para Marcelo, que aceitou o desafio com uma seriedade emocionante. Vou cuidar do legado de vocês como se fosse meu bem mais precioso, prometeu o filho, consolidando de vez sua redenção perante a mãe. Com a estrutura delegada, o casal pôde finalmente voltar a focar no que realmente amavam, visitar as comunidades isoladas, sentar no chão com os artesãos e descobrir novas pérolas culturais que seriam exibidas com orgulho nas vitrines das lojas Raízes do Sertão. Longe do estresse administrativo, Helena e Antônio redescobriram o prazer das pequenas coisas em Quixadá, cuidando do quintal, regando os limoeiros e brincando com os netos que agora faziam da casa deles um porto alegre. A loja original continuava sendo o coração de tudo, mas agora eles iam até lá apenas para conversar com os clientes e contar as histórias por trás de cada renda de bilro. A dignidade que um dia lhes foi roubada na beira da BR-16 havia retornado em dobro, transmutada em respeito, fortuna e, acima de tudo, na certeza de que deixariam um mundo mais justo para as próximas gerações. A história termina com Helena e Antônio sentados na varanda, observando o pôr do sol tingir os monólitos de Quixadá de um roxo profundo, enquanto o som distante das crianças brincando preenchia o ar. A gente conseguiu, não foi? Murmurou Helena, encostando a cabeça no ombro do marido, que apertou sua mão com ternura. Conseguimos muito mais do que sobreviver, Helena, nós aprendemos a viver, respondeu ele. Ali, cercados pelo amor da família e pelo reconhecimento de um povo, eles celebraram o fim de uma batalha épica, sabendo que a estrada que um dia os abandonou foi apenas o início de uma jornada que os levou de volta para casa, para si mesmos e para o amor eterno. A transição para uma vida mais calma começou quando Helena e Antônio decidiram delegar o dia a dia das lojas para gestores profissionais e para o filho, Marcelo. Mãe, eu quero assumir essa gestão, quero que a senhora se orgulhe de mim de novo, declarou Marcelo com os olhos marejados, selando de vez a reconstrução do laço que fora rompido naquela estrada cruel. Helena sentiu o peso do cansaço se transformar em uma gratidão profunda ao perceber que seu filho não apenas voltará para sua vida, mas estava disposto a carregar o legado da família com dignidade. Agora, o casal podia finalmente desfrutar do café da manhã sem pressa, regar as plantas e ler na varanda, sabendo que a essência do negócio estava em boas mãos. A paz conquistada foi levemente interrompida pela chegada de Carolina, uma repórter nacional interessada na trajetória do casal como exemplo de empreendedorismo social. Durante a entrevista, Helena compartilhou a lição mais valiosa que aprenderá. Achei que minha vida tinha acabado aos 62 anos, mas ela estava apenas começando de verdade. Enquanto houver respiração, há chance de recomeço. Antônio completou o pensamento da esposa afirmando que o sofrimento, por mais doloroso que fosse, serviu como um portal para o melhor lugar de suas vidas. A matéria, ilustrada por uma foto carinhosa dos dois no balanço do quintal, espalhou-se pelo país, transformando-os em símbolos de esperança para milhares de brasileiros. O impacto da reportagem foi avassalador, triplicando as vendas e trazendo uma fama que Helena nunca buscou, mas que passou a aceitar como uma missão de vida. Marcelo, percebendo o potencial da voz de sua mãe, sugeriu que ela escrevesse um livro para contar sua história com suas próprias palavras. Eu mal terminei o ensino fundamental, filho,
Não sou escritora, hesitou ela, mas Marcelo insistiu que a verdade era a única linguagem necessária. Helena então comprou um caderno de capa dura e, todas as noites, mergulhava nas memórias do abandono, do primeiro beijo com Antônio e da luta em Quixadá, transformando cicatrizes antigas em parágrafos de pura resiliência. Um manuscrito de 230 páginas, escrito à mão com uma letra trêmula mas carregada de sentimento, emocionou Antônio e fez Marcelo chorar ao entender, pela primeira vez, a profundidade da dor que causará. O livro, intitulado Do Abandono ao Recomeço, foi lançado na própria loja de Quixadá, com a presença de toda a comunidade que os acolhera. Dona Zefinha, a rendeira, homenageou Helena com uma peça que trazia a frase "Nunca é tarde" bordada entre os pontos. A obra tornou-se um sucesso imediato, alcançando milhares de lares e gerando uma onda de cartas de leitores que viam em Helena o reflexo de suas próprias lutas contra a invisibilidade e o desespero. Helena passou a receber mensagens de pessoas de todas as idades, como uma mulher de 65 anos em Porto Alegre que encontrou coragem para recomeçar após um divórcio difícil. Essas cartas confirmaram que sua dor não fora em vão, ela se tornará um farol para quem se sentia descartado pela sociedade. Minha história não é só minha, é de todos que já foram invisíveis, refletia ela ao responder cada envelope com carinho. Helena começou a dar palestras em universidades e igrejas, ensinando que o recomeço não tem data de validade e que a coragem de mudar de direção é o que mantém a alma jovem, independentemente da idade cronológica. Contudo, a rotina de autógrafos e fotos constantes começou a cobrar um preço emocional, fazendo Helena sentir falta da simplicidade de ser apenas a Helena. Percebendo o cansaço da esposa, Antônio propôs uma aventura radical para fugir dos holofotes e recuperar a privacidade, uma viagem de motorhome pelo Brasil. Vamos conhecer este país de norte a sul, devagar, parando onde quisermos, planejou ele com um entusiasmo que contagiava a todos. Marcelo e Cristina assumiram a liderança total das lojas, garantindo que o casal tivesse liberdade absoluta para desaparecer no mapa e viver a liberdade que a vida inteira de trabalho lhes negara. A despedida em Quixadá foi um evento à parte, com seu Raimundo chorando ao ver os amigos partirem rumo ao desconhecido. A bordo do motorhome, Helena e Antônio subiram para o norte, encantando-se com a imensidão da Amazônia e a beleza majestosa do Teatro Amazonas em Manaus. Helena passava horas na janela, observando a vegetação mudar de cor, enquanto Antônio descobria um novo talento para a fotografia, registrando cada animal e paisagem pelo caminho. Pela primeira vez na vida, eles não tinham hora para acordar, nem compromissos a cumprir, apenas a estrada e a companhia um do outro sob o céu imenso. Ao descerem para o centro-oeste e depois para o sul, visitaram o Pantanal e as cataratas do Iguaçu, onde Helena chorou diante da força das águas. Como podemos reclamar da vida diante de tanta beleza? Questionou ela, sentindo a névoa fria no rosto. Eles dormiam em campins simples e conversavam com estranhos em postos de gasolina, vivendo uma vida de nômades que os rejuvenescia a cada quilômetro rodado. Aquela viagem era a celebração final de sua liberdade, uma prova de que a vida, após tantos vendavais, finalmente lhes concederá um mar de águas tranquilas para navegar sem medo do amanhã. Enquanto rodavam o Brasil, Helena continuava recebendo atualizações de Marcelo sobre o impacto do livro e das lojas, mas agora essas notícias chegavam sem o peso da obrigação. Ela percebeu que sua missão de inspirar os outros continuava, mesmo no silêncio da estrada, através das palavras que deixará escritas. Antônio, com sua câmera sempre a postos, acumulava memórias visuais de um país que ele só conhecia por mapas, sentindo-se mais vivo aos 81 anos do que jamais se sentirá na segurança de sua antiga loja em Juazeiro. Eles eram dois viajantes do tempo, aproveitando cada segundo de uma prorrogação que a vida lhes deu com generosidade. A jornada pelo Brasil consolidou o que Helena e Antônio já sabiam: o lar não era um endereço fixo, mas o abraço que compartilhavam no final de cada dia. Eles provaram que o abandono pode ser o início de uma liberdade inimaginável e que a traição pode ser o adubo para um amor inabalável. Quando finalmente decidiram que era hora de voltar para Quixadá, traziam na bagagem não apenas fotos e lembranças, mas a certeza de que haviam vencido a batalha contra o esquecimento. Eles voltariam para sua casa e sua comunidade, prontos para viver o resto de seus dias como lendas vivas da superação, inspirando a todos a nunca deixarem de sonhar, não importa quão tarde pareça ser. A viagem pelo Brasil seguiu rumo ao sul,
e em um dia gelado de julho, no interior do Rio Grande do Sul, o peso de tanta felicidade fez Antônio chorar diante de um chimarrão. Tenho medo de acordar e descobrir que foi um sonho, confessou ele, sendo prontamente amparado por Helena, que garantiu que aquela vida era real e merecida após tantas tormentas. Eles seguiram pelo sudeste, onde Helena viu o mar pela primeira vez no Rio de Janeiro e se perdeu na imensidão de São Paulo, mas foi nas ruas de Pedra de Ouro Preto que ela teve sua maior revelação. Percebeu que as mágoas do passado e as decepções com o filho não a definiam mais. O que importava era o agora, a memória sendo construída em cada abraço sob a luz das velas das igrejas barrocas mineiras. 6 meses depois, o casal retornou a Quixadá com a alma renovada e os olhos brilhando de uma forma que o sertão nunca vira antes. Foram recebidos com festa por Marcelo, os netos e seu Raimundo, celebrando não apenas o retorno físico, mas a vitória de 2 corações que se recusaram a parar no tempo. Não precisamos de muito para ser feliz, Antônio. O motorhome nos ensinou que o luxo é ter você ao meu lado, sussurrou Helena enquanto se balançavam no quintal sob as estrelas familiares. A paz parecia definitiva, com os negócios prosperando sob a gestão competente de Marcelo e as feridas familiares finalmente cicatrizadas por novas camadas de respeito e perdão genuíno. 3 anos se passaram em um ritmo suave, com Helena completando 70 anos e Antônio chegando aos 84, vivendo o equilíbrio perfeito entre o descanso e o carinho dos netos, Daniel e Pedro. Até Bruna, a nora antes hostil, transformará-se em uma aliada após vivenciar suas próprias dores, cuidando de Helena com uma empatia que ninguém previa. No entanto, a fragilidade da vida cobrou seu preço em uma tarde ensolarada, quando Antônio, no meio de uma conversa sobre novos produtos, levou a mão ao peito e desmoronou. Não consigo respirar, Helena, disse ele com o rosto coberto de suor frio, fazendo o mundo de sua companheira parar diante do medo avassalador de perdê-lo. Helena agiu com a força de quem já enfrentou desertos, mantendo a calma para ligar para o SAMU enquanto sussurrava promessas de que ainda tinham muito para viver. Na ambulância rumo ao hospital regional, ela segurou a mão dele com tamanha intensidade que os nós de seus dedos ficaram brancos, enquanto Antônio tentava sorrir, pedindo desculpas pelo susto. O diagnóstico de infarto agudo do miocárdio trouxe a urgência de um cateterismo, e Helena viu-se novamente em um corredor de hospital, sentada em uma cadeira de plástico, sentindo as pernas fraquejarem diante da possibilidade real de um adeus precoce. A cirurgia de 3 horas foi um teste de fé, durante o qual Helena rezou todas as orações que conhecia e algumas que inventou no desespero do corredor. Quando o médico anunciou que o procedimento fora bem-sucedido, mas que o estado de Antônio ainda era debilitado, ela sentiu um alívio misturado com o peso da responsabilidade de cuidar de sua metade. Naquela noite, sozinha na cama que dividiam, ela abraçou o travesseiro de Antônio para sentir seu cheiro, chorando até não ter mais lágrimas, enquanto o silêncio da casa gritava a falta que ele fazia em cada minuto de sua existência. Ao ser permitida a visita na UTI, Helena encontrou Antônio cercado de fios e aparelhos, parecendo pequeno e frágil sob os lençóis brancos, mas com os olhos ainda acesos ao vê-la. Promete que fica comigo. Até o fim, Antônio, pediu ela, recebendo uma confirmação fraca, mas decidida, daquele que era seu porto seguro. A recuperação foi lenta, exigindo que Helena morasse praticamente no hospital, recusando-se a sair do lado dele, repetindo o cuidado que ele tivera com ela quando a resgatou da margem da estrada. Para Helena, não era um sacrifício, mas a retribuição de um amor que a devolveu à vida quando ela se julgava descartável. 2 semanas depois, Antônio recebeu alta com uma lista extensa de restrições e medicamentos, transformando Helena em uma enfermeira dedicada e vigilante. Ela controlava cada comprimido e cada refeição com um rigor que fazia Antônio reclamar brincando sobre ser mimado demais. Estou cuidando do meu marido, é meu prazer, respondia ela, embora as noites continuassem sendo um desafio de vigília constante. Ela acordava a cada gemido ou mudança no padrão de respiração dele, temendo que o silêncio do sono trouxesse alguma nova complicação que ela não pudesse impedir. Percebendo a exaustão da esposa, Antônio a chamou para deitar ao seu lado com cuidado, pedindo que ela também descansasse para não adoecer. A gente está junto nisso, Helena, eu vou me cuidar, mas você precisa estar bem para cuidarmos um do outro, disse ele, aconchegando-a em seus braços.
A casa voltou a ser preenchida pelo barulho dos netos e pelas visitas de Marcelo, criando um ambiente de cura que ia além dos remédios de farmácia. Ver Antônio contando histórias para as crianças no quintal, mesmo com os movimentos mais lentos, era o bálsamo que acalmava os medos de Helena. Aos poucos, a rotina de caminhadas leves pelo quarteirão e tardes na horta devolveu a Antônio parte de sua vitalidade, embora ele soubesse que o ritmo de vida precisaria ser outro de agora em diante. Helena aprendeu a equilibrar a vigilância com a aceitação, permitindo-se viver o presente sem ser consumida apenas pela sombra da doença. Eles redescobriram o prazer de observar os pés de limão e acerola crescendo, celebrando cada pequena vitória, como um dia sem dores ou uma tarde de risadas com seu Raimundo, que continuava sendo o amigo fiel de todas as horas. Um mês após o susto, em uma tarde tranquila e alaranjada, Antônio chamou Helena para o balanço do quintal, o lugar sagrado de suas decisões. Olhando para ela com uma ternura infinita, ele agradeceu por não ter desistido dele, nem quando a estrada tentou apagá-lo, nem quando o coração falhou. A gente sobreviveu a tudo, não foi? Murmurou Helena, encostando a cabeça em seu ombro. Eles sabiam que o tempo era um presente finito, mas ali, entre as árvores que plantaram e o amor que cultivaram, sentiam-se eternos, prontos para saborear cada minuto que o destino ainda lhes permitisse caminhar de mãos dadas. Após o susto do infarto, Antônio sentiu a urgência de aproveitar cada sopro de vida que lhe restava. Ninguém sabe quanto tempo tem, mas aos 84 anos, eu sei que o meu é limitado, quero viver cada dia como se fosse especial, sem arrependimentos, confessou ele a Helena, propondo uma nova jornada. Diferente da primeira aventura no motorhome, planejaram uma viagem com mais conforto, trocando os postos de gasolina por pousadas charmosas. Marcelo assumiu novamente as rédeas dos negócios em Quixadá, permitindo que o casal partisse em junho rumo ao norte, buscando revisitar lugares que haviam passado rápido demais, agora com a calma que a maturidade e a saúde exigiam. Em Alter do Chão, no Pará, viveram um mês de pura conexão com a natureza, caminhando pelas areias brancas do Caribe Amazônico. Antônio passou a registrar cada detalhe com sua câmera, desde o reflexo das árvores na água até o sorriso sereno de Helena. Nunca fui tão feliz, sabemos o valor da felicidade porque conhecemos a tristeza profunda, refletia ele durante os jantares de peixe fresco. A fotografia deixou de ser apenas um passatempo para se tornar a voz de Antônio, uma forma de eternizar a beleza que ele, por décadas de trabalho duro, nunca teve tempo de verdadeiramente observar. No Pantanal, a imersão na vida selvagem transformou Antônio em um entusiasta digital, postando suas fotos de jacarés e tuiuius em um perfil que logo atraiu seguidores. Helena ria chamando de influencer da quarta idade, enquanto ele editava imagens no celular com o entusiasmo de um jovem. Quero fazer uma exposição em Quixadá para mostrar que a beleza está em tudo, basta parar e observar, planejou ele. Antes de voltarem para casa, permitiram-se o luxo de Fernando de Noronha, onde Helena mergulhou em águas cristalinas enquanto Antônio, impossibilitado de descer às profundezas pelo coração, a esperava na areia, celebrando a salvação mútua que haviam construído. O retorno a Quixadá foi marcado por abraços apertados e pela concretização de um sonho, a exposição Redescobrindo o Brasil na Terceira Idade. A loja principal transformou-se em galeria por uma noite, exibindo 40 fotos que capturavam a alma do país através dos olhos de um homem de 85 anos. O reconhecimento de uma professora de fotografia, que elogiou a perfeição emocional das imagens, levou ambos às lágrimas. O sucesso foi tamanho que o dinheiro arrecadado foi doado para as oficinas de artesanato, provando que o talento e a capacidade de contribuir para a sociedade não têm data de validade. 2 anos se passaram desde a exposição, com Helena chegando aos 72 e Antônio aos 87, cada aniversário sendo um marco de resistência. A rede Raízes do Sertão já contava com 15 unidades, expandindo-se até o sudeste sob a guarda cuidadosa de Marcelo, que honrava cada valor ensinado pelos pais. O livro de Helena tornará-se um best-seller nacional, mas ela ainda hesitava em escrever a sequência, preferindo viver a privacidade do seu presente. Antônio, embora mais frágil fisicamente, florescia em sua arte, encontrando agora beleza nos rostos calejados das rendeiras locais e no cotidiano simples do Ceará. Numa manhã de domingo, após a missa, Antônio surpreendeu Helena com um pedido inesperado: quero encontrar meus sobrinhos, não quero morrer com raiva no coração.
Helena, embora hesitante por lembrar de toda a crueldade sofrida, entendeu que o perdão era o último passo para a liberdade total de Antônio. O tempo que me resta é curto demais para guardar rancor, eles são pessoas quebradas e eu quero fazer as pazes, explicou ele. Com o apoio de Helena, o encontro foi marcado em território neutro, um café em Juazeiro do Norte, onde o passado de abandono e o presente de redenção finalmente se cruzariam. Antônio estava nervoso, ajeitando a camisa e mexendo nas mãos até que Rodrigo e Fábio apareceram, visivelmente desgastados pelo tempo e pelas próprias escolhas ruins. Rodrigo, de cabelos brancos e barba mal feita, e Fábio, com olheiras profundas e ombros caídos, sentaram-se à mesa nos fundos do café. O silêncio inicial era pesado, carregado pelos 7 anos de distância desde o tribunal. Antônio, no entanto, não trazia armas ou cobranças, apenas a intenção de desobstruir os canais da alma antes que seu tempo se esgotasse definitivamente. Obrigado por terem vindo, meninos, começou Antônio, com uma voz que não carregava ódio, apenas a serenidade de quem já viu o mar e as estrelas. Ele deixou claro que não queria o dinheiro de volta, nem reabrir velhas feridas jurídicas, mas sim oferecer uma chance de reconciliação humana. Helena permanecia ao seu lado, sendo sua âncora, observando como o ódio dos sobrinhos parecia ter se transformado em um cansaço existencial melancólico. Ali, entre xícaras de café e olhares esquivos, começava a desconstrução de um muro que parecia eterno. A conversa fluiu entre pedidos de desculpas desajeitados e a admissão de que a ganância não lhes trouxera a felicidade que esperavam. Antônio ouviu tudo com paciência, percebendo que a maior punição deles fora viver com o peso do que haviam feito, enquanto ele, mesmo abandonado, encontrara o amor e a paz. Eu perdoo vocês, não pelo que fizeram, mas por quem eu me tornei depois disso, declarou Antônio, sentindo um peso invisível deixar seus ombros. Foi um momento de libertação mútua, onde a sombra do crime na beira da estrada foi finalmente dissipada pela luz da compaixão. Ao saírem do café, Antônio caminhava com uma leveza que Helena não via há anos, como se seu coração tivesse ganhado um novo fôlego. Eles voltaram para Quixadá em silêncio, de mãos dadas, observando o pôr do sol tingir o sertão de dourado. A história que começou com um ato de crueldade terminava com um ato de graça. Naquela noite, no balanço do quintal, eles não falaram de negócios, livros ou fotografias. Apenas agradeceram por estarem vivos, inteiros e em paz, sabendo que a jornada de 2 velhinhos que se salvaram estava completa em seu propósito mais nobre, o de amar e perdoar. No café em Juazeiro, o garçom aproximou-se, mas todos recusaram os pedidos, o estômago de ninguém estava pronto para a comida diante daquele acerto de contas. Antônio, com a voz trêmula, mas carregada de uma determinação serena, olhou nos olhos dos sobrinhos e despejou a verdade sobre a dor da traição. O que vocês fizeram foi cruel, eu confiei em vocês como filhos e fui descartado como peso morto, disse ele, enquanto Fábio baixava a cabeça em soluços e Rodrigo tentava manter uma defesa que já desmoronava por dentro. Antônio explicou que, após anos de reflexão, entendia que eles também eram vítimas de um mundo que ensina que ter é mais importante do que ser, e que a ganância é um veneno que corrói a alma de quem a pratica. Para a surpresa de todos, Antônio proferiu as palavras de libertação: eu escolho perdoar, não por vocês, mas por mim, porque não quero carregar esse rancor no tempo que me sobra. O impacto foi imediato, Fábio chorou abertamente, confessando que as noites de insônia faziam ver o tio abandonado naquela estrada, enquanto Rodrigo admitia que a culpa destruíra seu casamento e a paz de sua casa. O perdão não restaurou a família, mas removeu o espinho que inflamava o peito de Antônio, permitindo que ele saísse daquele encontro mais leve do que se sentirá em décadas. No carro de volta para Quixadá, Helena beijou sua mão, orgulhosa da coragem de um homem que preferiu amar a odiar. Os meses seguintes foram vividos sob a filosofia da intensidade sem pesos. Helena e Antônio criaram novos rituais, como jantares semanais à luz de velas e caminhadas dominicais após a missa. Eles se tornaram figuras onipresentes na comunidade, provando com cada gesto que a vida não termina com a aposentadoria ou com os cabelos brancos. As oficinas de artesanato cresceram, acolhendo jovens e idosos que buscavam um novo propósito, com Antônio sempre citando sua fotografia aos 85 anos e Helena sua empresa aos 62 como provas vivas de que nunca é tarde para florescer.
O trabalho social tornou-se o combustível que mantinha seus corações batendo com vigor e alegria. A fama do projeto Raízes do Sertão atraiu uma produtora de São Paulo, interessada em filmar um documentário sobre empreendedorismo social e a história humana por trás das lojas. Helena hesitou diante da exposição, temendo pela paz que tanto lutaram para conquistar, mas Marcelo a convenceu do poder de inspiração que a história deles possuía. Talvez o motivo de termos sobrevivido seja justamente este, mostrar que é possível recomeçar, ponderou Antônio, e assim aceitaram abrir suas vidas para as câmeras. Durante uma semana, a rotina simples em Quixadá foi registrada, desde o café da manhã no balanço até as mãos calejadas das rendeiras que agora ganhavam um valor justo pelo seu suor. As filmagens capturaram depoimentos emocionantes de seu Raimundo, que lembrou do dia em que encontrou os dois velhinhos perdidos na estrada, e de Dona Zefinha, que explicou como Helena lhe ensinou a se valorizar. No último dia de gravação, a diretora Paula perguntou qual mensagem eles gostariam de deixar para o mundo, e Helena não hesitou. Enquanto você tem vida, tem possibilidade de mudança. Eu achei que tinha acabado aos 62, e hoje vivi o melhor desta década. Antônio completou dizendo que a bondade existe e que o amor não tem idade, podendo ser reconstruído do zero mesmo quando o tempo parece curto. O documentário foi ao ar em horário nobre, e o impacto foi uma avalanche emocional que cruzou as fronteiras do Ceará. A história viralizou, transformando Helena e Antônio em ícones nacionais da resiliência. O livro de Helena voltou ao topo das listas de vendas, e as lojas foram invadidas por turistas de todo o Brasil, ansiosos por conhecer os protagonistas daquela saga sertaneja. Milhares de cartas chegaram à casa deles, como a de uma viúva de Curitiba que, inspirada por eles, decidiu cursar pintura aos 68 anos após anos de solidão. Helena chorava ao ler cada relato, percebendo que sua dor havia se transformado em remédio para a alma de desconhecidos. Entretanto, a fama trouxe desafios inesperados, transformando a residência do casal em um ponto turístico improvisado e exigindo a contratação de segurança para garantir o mínimo de privacidade. Às vezes eu só quero ser a Helena, não a figura inspiradora, confessou ela a Antônio durante uma noite de exaustão causada pelo assédio constante. Percebendo que precisavam de um refúgio, decidiram sumir temporariamente em um sítio isolado nas serras de Guaramiranga, longe de telefones, internet ou autógrafos. Ali, voltaram a ser apenas dois velhinhos apaixonados, aproveitando o silêncio da mata e o sabor do pão caseiro com queijo da fazenda. Naquela semana de isolamento, Helena e Antônio redescobriram o prazer da lentidão, fazendo amor com a ternura que só o tempo acumulado permite, conversando sobre nada importante sob o céu estrelado da serra. Isso aqui é o paraíso, suspirou Helena enquanto descansavam na grama, recebendo como resposta um elogio cafona e apaixonado de Antônio que a fez rir como uma adolescente. A fuga para a montanha serviu para recarregar as energias e reafirmar que, embora fossem donos de um império social, o verdadeiro patrimônio deles era a paz que sentiam na companhia um do outro. Ao retornarem para Quixadá, estavam revigorados e prontos para lidar com as responsabilidades que o sucesso lhes impunha, mas agora com limites bem definidos. Eles aprenderam a dizer não a convites exaustivos, priorizando o tempo com os netos e a horta que Daniel e Pedro ajudavam a cultivar durante as férias escolares. Marcelo, agora o pilar administrativo do negócio, garantia que a essência das Raízes do Sertão permanecesse intacta, enquanto Bruna se tornava uma presença doce e constante, cuidando da sogra com uma dedicação que apagava as sombras do passado. A história de Helena e Antônio, que começou com o abandono cruel em uma estrada poeirenta, encerrava-se como uma celebração da dignidade humana e do poder transformador do perdão. Eles provaram que o fim pode ser apenas um novo começo e que a velhice, longe de ser um peso, pode ser a estação mais produtiva e amorosa da vida. Sentados no balanço do quintal, observando o pôr do sol tingir os monólitos de Quixadá, eles sabiam que deixariam um legado de luz, dois velhinhos que, ao serem jogados fora pelo mundo, construíram seu próprio universo de amor, arte e esperança eterna. Os anos finais em Quixadá foram de uma doçura serena, onde Helena e Antônio colheram os frutos da semente de amor que plantaram naquela estrada poeirenta. Antônio, aos 89 anos, já não tinha o vigor de antes, mas mantinha o olhar atento através das lentes de sua câmera, enquanto Helena, aos 74, cuidava dele com uma devoção que desafiava as dores da idade.
As lojas Raízes do Sertão tornaram-se um império de dignidade sob o comando de Marcelo, que se redimira completamente, transformando-se no filho e gestor que Helena sempre sonhou. Os netos, Daniel e Pedro, cresceram sob a influência do avô, herdando dele a paixão pela administração e pela arte da fotografia, garantindo que o legado da família não se apagasse com o tempo. Em uma manhã de luz dourada, Antônio sentiu que sua jornada terrena chegava ao fim e, com uma paz que só os justos conhecem, chamou Helena para um último adeus. Acho que vou embora hoje, meu amor, fui imensamente feliz com você e vou te esperar lá do outro lado, sussurrou ele, segurando a mão gelada de sua companheira de alma. Helena, embora com o coração despedaçado, ajoelhou-se ao lado da cama e deixou as lágrimas correrem, aceitando que o milagre que viveram juntos por 10 anos era um presente que agora precisava ser devolvido ao céu. A família e o fiel amigo seu Raimundo reuniram-se ao redor do leito, transformando o quarto em um santuário de gratidão e despedida. Antônio partiu em paz, exatamente como viveu, cercado de amor e dignidade, deixando um vazio imenso que Helena decidiu preencher com a promessa de continuar vivendo intensamente. No funeral, a cidade de Quixadá parou para honrar o homem que ensinou a todos que a bondade vale mais que o ouro e que o amor não escolhe idade para florescer. Marcelo, em um discurso embargado, reconheceu Antônio como o verdadeiro pai que a vida lhe deu, o mestre que lhe ensinou sobre segundas chances e reconstrução. Helena, firme em sua dor, declarou diante da comunidade que carregaria o marido no coração até o dia do reencontro, mantendo acesa a chama da esperança que ele ajudara a acender. Os meses seguintes foram de um silêncio cortante na casa, e Helena lutou contra a vontade de se entregar à solidão, encontrando forças nas memórias que cada canto daquele quintal guardava. Ela recusou o convite de morar em Fortaleza, preferindo permanecer em Quixadá, onde sentia a presença de Antônio no balanço vazio e no vento que soprava entre as plantas da horta. Eu nasci guerreira e vou morrer guerreira, dizia ela aos que se preocupavam, mantendo sua rotina de cuidados e orações, enquanto seu Raimundo e Bruna tornavam-se seus pilares cotidianos de apoio. Helena aprendeu que o luto não era o fim do caminho, mas uma nova forma de caminhar com quem partiu. Uma tarde, 4 anos após a morte de Antônio, Rodrigo, o sobrinho que o traíra, apareceu no portão de Helena com os olhos carregados de uma tristeza profunda e um pedido sincero de perdão. Helena, orando a lição de misericórdia de Antônio, convidou-o para entrar e serviu-lhe um suco, ensinando que o rancor é um veneno que só fere quem o guarda. Seu tio te perdoou, e eu também te perdoo, agora você precisa aprender a se perdoar fazendo o bem, aconselhou ela, vendo no homem quebrado a mesma chance de redenção que seu próprio filho tivera. Essa conversa selou a paz definitiva com o passado, provando que o legado de Antônio de perdoar os inimigos era a forma mais pura de liberdade. Aos 78 anos, Helena continuava a inspirar multidões, subindo em palcos de universidades para contar como a vida pode recomeçar do zero após os 60. Em uma de suas palestras em Recife, ao ser questionada se tinha medo da morte, ela respondeu com um sorriso sereno de quem já cumprirá sua missão: "Não tenho medo, porque eu vivi de verdade, amei e fui amada. Quando chegar minha hora, estarei pronta." Para Helena, Antônio nunca morrera de verdade, ele vivia no pôr do sol que ele tanto amava fotografar e nas histórias que ela compartilhava com as novas gerações de artesãos e estudantes que haviam como uma bússola moral. Impulsionada pelo desejo de ajudar outros em luto, Helena escreveu seu segundo livro, focado na superação da perda e na busca por sentido após a partida de um grande amor. A obra tornou-se um fenômeno de vendas, tocando milhares de corações solitários pelo Brasil e provando que a dor, quando compartilhada, torna-se um bálsamo para o mundo. Ela recebia cartas de idosos que, inspirados por suas palavras, voltavam a pintar, a estudar e a acreditar que ainda havia beleza no horizonte. Helena transformou sua viuvez em um ato de serviço, garantindo que o nome de Antônio Ferreira fosse sempre associado à luz e à possibilidade de recomeço. Ao atingir os 82 anos, Helena sentiu que seu corpo pedia descanso e, em uma manhã tranquila de domingo, preparou-se para o encontro que tanto aguardara em seus sonhos. Após regar suas plantas e conversar com Marcelo, ela sentou-se no balanço do quintal, fechou os olhos para o céu azul de Quixadá e sussurrou para o infinito: "Estou cansada, Antônio, acho que é hora de ir te encontrar." Com um sorriso suave nos lábios e a alma em paz, ela partiu quietinha,
atravessando o portal da vida para os braços do homem que a salvara naquela estrada poeirenta décadas atrás. Marcelo encontrou a mãe em seu refúgio favorito e, em vez de desespero, sentiu uma profunda gratidão pela trajetória magnífica daquela mulher que transformou o abandono em um império de afeto. O funeral de Helena foi um dos maiores da história da região, unindo artesãos, leitores e admiradores que viajavam de longe para dizer adeus à mulher que lhes ensinara a dignidade. Ela foi enterrada ao lado de Antônio, e a lápide do casal tornou-se um monumento à resiliência com a frase: encontraram-se perdidos na estrada e construíram um caminho juntos, nunca é tarde para recomeçar. A história de dois velhinhos descartados pelo mundo tornará-se eterna. O verdadeiro legado de Helena e Antônio não ficou restrito às 15 lojas ou aos livros best-sellers, mas vive em cada vida que decidiu não desistir diante de uma traição ou de um fim aparente. Seus netos continuam o trabalho social, as fotos de Antônio permanecem em exposição permanente e a rede Raízes do Sertão segue florescendo sob o comando de Daniel. A mensagem imortal que deixaram é a de que o pior momento da vida pode ser, na verdade, o portal para o melhor lugar, desde que haja coragem para recomeçar. Helena e Antônio provaram que a esperança é uma semente que, se regada com amor e bondade, nunca deixa de dar frutos, independentemente da estação da vida.